Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nesta encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E, como de costume, hoje eu não vou falar nada. Eu não vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu não vou pedir para vocês já deixarem um like. Muito menos também fazer comentário. Não vou pedir hoje, tá? E também o sininho. Nem falei, hein? Nem falei do sininho hoje, né? E o que mais que eu não podia falar? Pois, inscrição, like, comentário e sininho. Redes sociais. Redes sociais também. Não precisa seguir. Nem precisa ver as redes sociais, tá? Nós estamos lá no TikTok, no Facebook e no Instagram, tá? Hoje eu não vou falar nada disso, que não se falar, mas que chato todo vídeo. Então não vou falar dessas coisas de YouTube que vocês têm que fazer, sabe que tem que fazer, mas não faz, tá? Então é isso. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, já separa seu copo, sua garrafinha com água, para que no final deste Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que você está precisando para passar pelos obstáculos que estão presentes aí na sua vida. Lembrando que a gente tem que acreditar, né? Tem que botar fé que tudo vai dar certo, fazer a nossa parte também. Não esperar só pela água, porque só a água sozinha também, né? É querer demais, tá? E se você mora com alguém, você pode colocar um copo para cada pessoa, que aí é direcionado, fluidificado, bonitinho, de acordo com o que cada um está precisando. E se você também está sentindo aí, está batendo aí no seu íntimo que você precisa enviar orações, vibrações positivas para alguém em especial, você pode fazer da seguinte maneira, além de levar os seus pensamentos, né, nesta pessoa. Você vai pegar o nome dela, vai anotar onde você preferir, e se ela for encarnada, junto do nome completo, você vai colocar o endereço desta pessoa. Se ela estiver hospitalizada, pode ser o endereço do hospital, o número do quarto e tudo mais, tá? Agora, se essa pessoa já estiver desencarnado, junto do nome dela, você vai colocar a data do desencarne. Lembrando também que a gente tem que levar os nossos pensamentos, fazer com bastante fé, para que essas orações, essas vibrações, cheguem ao seu destino. É isso. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos dar com um canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se estiver aqui ou aí algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Antes de seguirmos com o Evangelho em si, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje, ela foi enviada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Devemos cuidar do corpo humano como se fosse viver eternamente, e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 17. Nós vamos ler o item 11, tá? Que tem como título aí, cuidar do corpo e do espírito. Lembrando que a gente faz um resumo, tá? Caso seja a primeira vez que você está acompanhando, para a leitura não ficar muito cansativa. Quando você tiver uma oportunidade, se assim você quiser, leia o item por inteiro, tá bom? Então,
capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Quero começar com um questionamento, fazer você pensar, e creio que até o final do vídeo você vai encontrar a resposta, tá? O que somos? Um corpo que tem um espírito ou um espírito que tem um corpo? Então, ao final do vídeo aí, com certeza, se você prestou atenção, se você chegou no final do vídeo, você vai ter a resposta, tá? E mais uma coisinha só para elucidar, que muitas pessoas têm dúvida: corpo, alma e espírito. Tem muita gente que confunde que espírito e alma é a mesma coisa. Não é, tá? O espírito é o que somos. Eu sou o espírito, Vânia é o espírito. Você que está aí olhando o vídeo é um espírito, e assim por diante, tá? O corpo é essa carcaça aqui que a gente usa de instrumento, de veículo, para nos ajudar a galgar degraus aí no nosso processo evolutivo enquanto encarnados. E a alma, eu vou falar bem chulamente, bem um jeito fácil de você entender, que a alma é a junção do corpo e espírito, tá? Quer saber mais? Vai estudar. Estuda. Nós estamos estudando. Então, quer se aprofundar mais? Que aí tem muita coisa aí, tá? Mas é só para você ter um norte, tá certo? O que foi? Vai estudar? Vai. Jeito engraçado. Vai estudar. Quero começar com esse assunto. Vamos fazer uma analogia, acho que vai ficar mais fácil você entender. Você tá lá, decidiu reencarnar, né? Preparado para reencarnar. E aí a espiritualidade fala, normalmente você tá empolgado no começo. Fala, vou fazer tudo. Preparado, assim. Não, mas você tem essas provas aqui. Não, me dá mais que eu consigo. Isso é boa intenção. Nunca dá certo. Vamos lá. Aí a espiritualidade fala assim, você vai seguir numa viagem no mar. E tá aqui o seu barco. O barco que seria? Seria o nosso corpo. O marinheiro que seria? Seria você, o espírito em si. E o mar seria a nossa encarnação. Só que ao longo dessa sua jornada, dessa sua viagem pelo mar, você vai se deparar com tormentas, tempestades, algumas vezes, poucas vezes, quase nenhuma vezes, calmaria. Você ao longo dessa jornada vai encontrar pessoas que vão estar ali junto do seu barco. Só que durante essa sua jornada, se você não fazer uma manutenção no seu barco, vai dar ruim. Se você não olhar o casco de vez em quando para ver se não tem vazamento, se não tem coisa podre, as velas se não estão furadas, o mastro, o leme e assim por diante. Se só for empurrando com a barriga, o que vai acontecer? Numa tempestade mais forte, esse barco vai afundar, vai naufragar. E o que é o náufrago? É a nossa desencarnação. E aí, você desencarnando, você não vai afetar só você. Você afeta as pessoas o qual embarcaram na jornada com você.
Então é essencial a gente cuidar desse barco, cuidar dessa veste, o qual nos foi emprestada para nos ajudar nos processos de evolução aqui enquanto encarnado. Mas muito de nós esquece disso. E aí bebe pra caramba, coisas alcoólicas, usa droga, fritura demais, doce que não pode ver, e aí vai degradando o corpo. E aí quando você chegar lá no plano espiritual, quando você se vê no umbral porque morreu de diabetes, ou porque teve um infarto, ou porque uma cirrose e assim por diante, você vai falar assim, mas espera aí, por que eu tô no umbral? Aí vão chegar para você e falar assim, filho, você se suicidou. Não, eu não me suicidei não. Se suicidou sim, indiretamente, como André Luiz, lá do livro Nosso Lar, psicografado por Chico. Ele ficou 6 anos, só 6 anos só, no umbral, por conta desse suicídio direto que não cuidou do corpo. Agora, eu não estou falando que você, porque comeu um McDonald's ou chupa um sorvetinho uma hora ou outra, um brigadeirinho assim, você vai para o umbral. Não é isso. Ou bebeu socialmente, não é. Mas é o excesso. O tudo em excesso dá pi. Tudo em excesso dá ruim. Você tem que ter o equilíbrio. Também cuidar do corpo exageradamente vai dar ruim. E a gente vê, tem pessoas aí que só se preocupa com o corpo, deixando as virtudes, deixando aquilo, a moralidade para lá. E aí também não é válido, porque você vai estar cuidando aí dessa sua veste, mas assim que desencarnar, ela vai ficar. E o que você poderia levar lá para o plano espiritual, para outras encarnações, você não tem, a sua bagagem está vazia. Então, o assunto principal desse tema é o equilíbrio, corpo, mente e espírito, alma. Tendo o equilíbrio, com certeza você vai levar essa encarnação por mais tempo, ter mais tempo hábil para suprir as provas e as expiações o qual você aceitou, o qual você acordou antes de encarnar, né? Para que possa galgar aí degraus no seu processo evolutivo. Isso foi profundo. Corpo, mente, espírito, para ajustar, balancear tudo isso daí. Hoje já tá difícil, hein? Vai faltar lugar no umbral, eu acho. Porque hoje a gente tem uma coisa, hoje a gente tem outra, né? Infelizmente é a realidade que a gente vive no nosso mundo atual. Até mesmo, às vezes, não é nem conscientemente, às vezes é por conta da correria do dia a dia, a gente sempre acaba deixando uma dessas questões de lado. Por conta do meu trabalho eu não consigo ir numa igreja, eu não consigo ir em algum culto, em algum lugar onde eu posso trabalhar essa forma do espírito. Eu chego muito cansado, deito na cama e apago, não lembro nem de fazer uma oração. E aí a gente vai sempre sendo relapso em alguma área do nosso corpo, do nosso espírito, né, da nossa mente. E, como o Renato falou, a gente tem que buscar o quê? Um meio termo, um equilíbrio. Colocar na balança e deixar essa balança equilibrada, né, da maneira que a gente conseguir. Eu não vou conseguir toda semana numa igreja, num culto, seja qual for a sua religião. Não precisa, mas desde que você lembre, de repente, durante o dia mesmo, não precisa nem ser quando você for dormir, de lembrar de fazer uma oração, né? Uma oração ali, 2 minutinhos, sendo verdadeira, é válido. O que a gente não pode deixar é simplesmente deixar esse barco ser levado pela onda, pelas tempestades,
E quando essa tempestade passa, a gente acha que está tudo resolvido. Não, os problemas eles vão surgindo às vezes pequenininhos. E conforme eu vou deixando esse problema de lado, ele vai se tornando grandioso, até chegar num ponto que eu não consigo mais resolver, que é algo que foge, né, da minha capacidade. E aí, o que a gente faz? Muitas vezes a gente se entrega, muitas pessoas não têm força para combater esse problema de frente. Por quê? Porque o espírito está fraco, a mente está fraca, às vezes até tem o corpo legal, a saúde física está até ali, mas quando a mente e o espírito não estão legais, o físico não responde, a gente não consegue. Então a gente tem que colocar tudo isso na balança e tentar equilibrar. Como o Renato falou, vou cuidar do corpo? Vou. Às vezes não dá para você ir numa academia todos os dias, mas você pode começar sempre que for possível, uma alimentação um pouco mais saudável, né? Deixar os vícios ali de lado, sair, fazer uma caminhada quando der, ou até mesmo no seu serviço, ao invés de você subir de elevador, suba uma escada, né? Alguns lances de escada. Isso já é colocar o corpo em movimento. Às vezes a gente não precisa fazer nada drástico demais, porque tudo que é drástico, tudo que é ali, né, no limite, a gente não consegue manter por muito tempo. Então a gente tem que saber trabalhar, porque para um espírito estar bem, eu vou precisar do meu corpo físico, eu vou precisar da minha mente saudável, e aí eu preciso trabalhar essa mente, esse corpo físico enquanto eu estou encarnado, porque depois que eu desencarnei, acabou o corpo físico, aí não vai mais adiantar. Então eu posso, com pequenas mudanças no nosso dia a dia, equilibrar essa balança, para que eu tenha um espírito saudável e para que eu tenha também o meu corpo físico saudável. Muitas vezes a gente prioriza um lado só, ou o corpo, uma preocupação exagerada, né? Plásticas e mais plásticas, remédios e mais remédios para emagrecer, quando na verdade eu já estou magra, e às vezes eu vou fazer plástica por algo que as pessoas nem percebem. A gente percebe porque nós estamos ali nos vendo todos os dias no espelho, então você sabe de todas as suas imperfeições, mas às vezes o outro nem percebeu isso. E a gente está preocupado cada vez mais com a estética. E aí acaba deixando o lado espiritual e o lado mental também de lado. Porque muitas vezes essa fissura por ter o corpo perfeito acaba afetando o nosso lado mental também, o nosso psicológico. Então a gente tem que tentar equilibrar nessa loucura que a gente vive, achar um meio termo para que a gente não deixe os cuidados com o espírito, nem com o nosso corpo e nem com a nossa mente. Nós estamos falando que é fácil? Não, nem sempre é fácil. O físico eu acho que ainda é o mais fácil da gente organizar. Agora a parte psicológica e o espiritual, a gente precisa de força de vontade, a gente precisa querer. Alguém que está em depressão, nem sempre o outro vai conseguir ajudar. Ela precisa querer, ela precisa trabalhar esse lado para sair desse buraco em que ela se encontra. Então, os que estão em volta, eles vão te dar uma mão, eles vão te dar um empurrãozinho, mas a força de vontade tem que vir de você. E essa busca incessante aí pela estética está causando diversos problemas, porque filhos estão nascendo e não estão parecendo nem com o pai nem com a mãe. De tanta mudança que fez no rosto, nasce o filho e ninguém sabe quem que é o filho, porque não parece nem com o pai nem com a mãe. Então tem que se policiar. E esse caminho, né, que a Maria tocou em relação não só aos problemas físicos que atrapalham nossa jornada aqui, mas os problemas mentais. O que seriam os problemas mentais? Piores, eles começam pequeno, ele começa com aquele furo no barco, no casco, entrando aquele pouquinho de água, e você acha que o problema é pequeno, e aí você vai lá com um copinho e vai tirando de vez em quando. Só que aí esse buraco ele vai aumentando e vai entrando mais água dentro do barco, e aí aquelas pessoas que embarcaram junto com você nessa jornada, elas começam a se desesperar
e sem saber muito o que fazer, porque você que é o marinheiro, você sabe o que tem que fazer. Começam também com o copinho, jogar a água para fora do barco, mas isso aí não vai resolver. Não vai resolver. Você sabe, só você sabe onde está o problema, ou como resolver. Você vai ter ajuda? Vai, mas você precisa identificar, né? E você tem que tomar cuidado, porque o barco ele só vai afundar pela quantidade de água dentro, não pela quantidade de água fora. Então, quanto mais você ficar protelando em arrumar esse pequeno buraco, essa pequena fissura no casco da sua embarcação, vai ficar mais difícil até chegar uma hora que não vai ter mais o que fazer, tá? E uma outra coisa também, aí você aí que está nos assistindo, ou que conhece alguém, ou que tem algum familiar aí na família que às vezes tem uma certa deficiência física, ou não tem braço, ou não tem uma perna, ou não consegue andar, isso aí você acordou lá na espiritualidade antes de encarnar. Isso aí é para facilitar, para te ajudar de alguma forma, que só você vai saber quando retornar ao plano espiritual, sua jornada espiritual aqui enquanto encarnado. Então não fique com raiva, não acha que Deus te puniu de alguma forma. Não, ele apenas acatou um pedido seu junto da espiritualidade para você vir dessa forma e utilizar todo esse processo aí da melhor forma para sua evolução. E outra coisa também, esse tema vai longe. Os corpos hoje eles estão evoluindo porque os espíritos estão vindo mais evoluídos. Antigamente as pessoas duravam aí 60, 70 anos, era o top. Hoje a quantidade de pessoas acima de 100 anos é muito grande, né? Tecnologia e os corpos estão evoluindo. Pra você ter uma ideia, momento Animal Planet agora para você, hoje 12% das pessoas que estão nascendo agora já estão nascendo sem apêndice. Por quê? Porque já não usa mais, só serve para dar problema. O apêndice era utilizado, vou falar que eu não sei muito dessas coisas de medicina, mas na época dos nossos ancestrais comia muito mato, comia muita grama, comia muito vegetal, o apêndice servia para alguma coisa, mas ao longo da evolução o apêndice foi deixando e já 12% da população já está nascendo sem um apêndice. Então, para você ver, o espírito evolui, o corpo também tem que evoluir. Só que se você estagnar tanto moralmente como fisicamente, a sua embarcação ela vai se ver perdida aí em alto mar, até chegar ao ponto de diversos buracos começar a entrar água e você vai ver o barco afundar. As pessoas que estão dentro também não vão saber o que fazer, vão afundar junto com você, e aí só numa próxima encarnação, tá? Então se preocupe aí com o seu corpo, se preocupe aí também com sua mente, em agregar quanto mais moralidade para seu ser, que é o mais importante. É isso que você vai levar para outras encarnações. E o equilíbrio é essencial. Sem equilíbrio, a balança da vida ela fica, como vou falar, ela fica inerente àquilo o que nos é proposto no encarne. Então avalie aí se você está equilibrado. Eu agora, depois dessa nossa conversa, eu acho que você tem a resposta do que somos, se somos um espírito que tem um corpo ou um corpo que tem espírito. Eu acho que você consegue responder a isso para você mesmo. A palavra-chave é equilíbrio. Siga nessa direção, você acha o caminho correto. É isso. Não é isso não, tem mais uma coisa.
que acontece muito. Tome cuidado entre cuidar do corpo do outro, que às vezes a gente se preocupa com o outro, esquece você. Você tem que estar bem para poder ajudar o outro. Um exemplo rápido para concluir. Você está no avião com seu filho. O avião entra em turbulência, cai aquelas máscaras. Você vai colocar a máscara em quem primeiro? Em você ou no seu filho? Você tem que colocar em você. Porque se você colocar no seu filho, talvez não dê tempo de você colocar em você e você não vai poder ajudar. Então, você coloca em você para poder depois colocar no seu filho e poder ajudar. Então, você tem que estar bem para poder ajudar o outro a estar bem. É melhor parar por aqui, porque senão a gente vai longe, né? Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Vocês agora, vão entrar na oração final. Vocês colocam os pensamentos, aquilo que é mais conveniente para o seu momento, nas suas orações, tá certo? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos à espiritualidade que está aqui e a que esteja próxima a vocês, que possa fluidificar as nossas águas, para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui. Se você não deixou o like, já deixa agora, né? Aquelas coisas de YouTube, inscrito, compartilha, comenta e assim por diante, tá? Redes sociais, nos visite na nossa, TikTok, Facebook e Instagram. Vamos dar uma acelerada lá para ver se os nossos seguidores subam. Mais uma coisa, não falamos no começo do vídeo, você que talvez não tenha acompanhado os últimos, estamos repetindo sim, porque estamos na segunda temporada. Durante quase 3 anos a gente encerrou o Evangelho e, conforme a orientação da espiritualidade, vamos fazer de novo, tá? Então a gente intitulou como Evangelho segunda temporada, tá certo? Ficamos assim. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. Tenha uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana com amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã, sem falhar. Um grande abraço, um grande beijo e fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.